Apita o árbitro, estamos começando mais uma edição do nosso Esporte Record Interior para falar da reta final dos Jogos Regionais de Itapetininga. É uma maratona esportiva, né? E, aliás, essa maratona esportiva levou cerca de 10 mil pessoas lá para a cidade. Vamos dar uma olhada? Ainda, aliás, dá tempo, viu? Se você quiser curtir, algumas competições estão rolando. Vamos lá para os locais? Os pontos onde as competições estão rolando. Na Sabesp vai rolar o Karatê. O badminton individual e em dupla vai rolar no ginásio Mário Martins, no centro. No ginásio Ayrton Senna é dia de vôlei. E às 8h30 da noite tem a final, hein, do futsal. Aliás, o futsal sub-21 entre Itapê e Santana de Parnaíba. Mais futsal em 2 ginásios, na MF Rosa Vieira e no CASE. Tem vôlei também na MF Terezinha Soares, no Jardim Belo Horizonte. E na FKB a competição é de damas. Sorocaba, cidade que é uma potência, né? Sorocaba está lá na frente, né? Está na liderança geral desses regionais, com 191 pontos. Jundiaí tem 126 e Itapetininga tem 46. São as 3 cidades mais bem colocadas, né? No topo de cima, na parte de cima da tabela. Sensacional tudo aquilo que está rolando lá na cidade de Itapê, ok? Vem cá, por favor, vamos falar de basquete. No basquete, ainda nos jogos regionais, né? Ainda o assunto são os regionais. Muito bem, Itapetininga. Lá teve um confronto que vira e mexe, nós estamos contando dele aqui, né? No nosso Esporte Record Interior. Tatuí e Liga Sorocabana, eles têm uma rivalidade, né? E aí, obviamente, essa rivalidade atravessa diferentes competições. E por que eu estou dizendo isso? Na disputa do ouro dos regionais, deu Tatuí. O couro é, uma vez um ganha, outra vez outro ganha. Rivalidade é construída assim, 58-50 para Tatuí. E ó, o sorriso que você vai ver agora é do William Drude. O William Drude é uma curiosidade, né? Ele é técnico e jogador. Fala aí, Drude. 2 títulos inéditos para nossa campanha aí esse ano. Infelizmente a gente não conseguiu chegar num grande objetivo também, que era o Final Four do Campeonato Brasileiro, não devido a um acidente, né? A gente cruzou com a campeã, né, Osasco, mas numa noite anterior a gente teve um acidente gravíssimo, cabeça a mil, mas esses caras foram fera demais. Fizemos um jogo digno lá em Osasco, não conseguimos ir para o Final Four final, mas mantivemos uma cabeça boa e sabia dos objetivos no decorrente desse primeiro semestre que acaba hoje. Então, com 2 títulos inéditos, Copa São Paulo. Mais uma Tatuí! E aqui dos Jogos Regionais. Medalha de ouro é uma sensação gostosa, né? E ainda nesse clima de vitória, o que é uma vitória? Uma vitória no esporte, uma vitória na vida, tem um significado que, né? A gente aqui de uma maneira muito sóbria, muito serena, sem querer estabelecer verdades definitivas e absolutas e mais do que isso, verdades prontas. A gente compara, eu pelo menos faço essa comparação sempre aqui, do esporte e da vida. São coisas muito parecidas. Porque o esporte ele tem, né, configurações daquilo que acontece em geral na nossa vida. Tem competição, tem, às vezes você ganha, às vezes você perde. Você precisa estar preparado para lidar com uma série de situações. Você tem que se preparar. E o fato concreto é que nós estamos falando do Sempre Vôlei de Lençóis Paulista. É um time que está retomando uma história. A cidade, Lençóis Paulista, se você, de repente, não tem essa lembrança, Lençóis, além de cidade do livro, é a cidade do vôlei. Porque tem uma história riquíssima. E o Sempre Vôlei de Lençóis Paulista está começando agora na Copa Piratininga, só estava perdendo e agora ganhou. Vamos dar uma olhada nesse sorriso bacana de vitória, vai. O Sempre Vôlei de Lençóis Paulista precisa comemorar, mas manter a seriedade no treino. A equipe venceu Araraquara no último sábado. Foi uma partida com muita rivalidade e cheia de estratégias. Nós estamos vindo de uma final dos Jogos Regionais. A equipe se sagrou campeã pelo 21º ano, agora em Botucatu, está fazendo 10 dias. Então a gente veio embalado, vamos dizer assim. E aí o que aconteceu também aqui no jogo essa vez? Pelo fato de Araraquara ter 3 ex-atletas nossos, eu já conhecia mais ou menos o esquema tático deles, a disciplina técnica. Então facilitou, vamos dizer assim, para a gente fazer uma marcação da equipe. E os nossos atletas foram muito positivos, bem proativos, e a gente conseguiu virar o jogo e fizemos uma partida magnífica. Segundo o ponteiro Matheus Ferreira,
O apoio da torcida foi primordial na conquista. Acredito que essa última vitória que a gente teve aí foi um alavanque para a gente. Acredito que a equipe em si está bastante confiante para os próximos jogos aí. Fizemos um primeiro turno aí de Paulista assim meio abaixo aí do que a gente esperava, mas eu acredito que para esse segundo turno aí a gente possa evoluir bastante contra as outras equipes. Já conhecemos as outras equipes e acredito que a gente consiga fazer um bom segundo turno aí e alcançar uma boa colocação aí. As 7 derrotas foram amargas para o Sempre Vôlei de Lençóis Paulista. O time precisava sentir o gostinho da vitória. Agora, a próxima disputa já está marcada contra a Bebedouro. O capitão da equipe afirma que a galera está com o pé no chão. São meninos novos, mas responsáveis e humildes. Eu falo para eles, né, que é um prazer para mim, com a idade que eu tenho praticamente o dobro da idade deles, né, tá jogando com eles, né? Então a gente sempre tenta passar valores, princípios e agregar tudo aquilo que a gente aprendeu, né? Eu vim da base daqui de Lençóis mesmo, né? Aprendi tudo aqui em Lençóis mesmo. Então, hoje em dia, está podendo jogar com eles, está podendo ensinar, passar um pouco daquilo que eu aprendi, né? E liderar esses meninos está sendo, assim, para mim, algo muito bom. Para o técnico, a equipe está preparada e ganhando confiança. A equipe está começando a ganhar um corpo. A nossa maior dificuldade foi o tempo, correr contra o tempo. Nós formamos a equipe em março, nós somos os últimos a formar a equipe e formamos com atletas que não ficaram selecionados em outras equipes. E a gente está conseguindo ter um bom desempenho. Eu acredito que agora a equipe não que só vai ganhar, mas a gente já vai entrar diferente nas partidas. E o grande diferencial é que em Lençóis o voleibol nunca acaba. A gente tem voleibol desde 1938, são 86 anos que existe a modalidade que com certeza é a modalidade amadora mais tradicional do município. A gente pode voltar a sonhar então. Amém, como sempre. Mas de olhos abertos. Sim, sempre. Pé no chão e voando. Não é obra do acaso, né? Não é obra do acaso. Você está vendo ali um time que foi montado contra o tempo e aí existem condições para isso, porque não é fácil. Você tem um time profissional de vôlei, você tem que ter todo um respaldo, comissão técnica, etc. E aí você viu na camiseta dos jogadores, você tem ali a participação do poder público pujante, potente, como é o poder público da cidade de Lençóis. E aí você tem a iniciativa privada que completa esse círculo, né, virtuoso de patrocinar e, mais do que isso, de incentivar uma modalidade esportiva que tem 86 anos em Lençóis. Lençóis Paulista, sem nenhuma dúvida, é também a cidade do livro. E aí é uma turma que precisou vencer uma série de dificuldades. Tem um padrão de jogo, adquirir, etc. O time, como disse o técnico, ele foi montado, né, meio que na correria. Mas aí houve a possibilidade, vamos, e é assim que acontece. Por isso que eu estava dizendo um pouco antes, né, antes da matéria. Não é estabelecer ou tentar passar para você goela abaixo uma verdade pronta, mas o esporte é isso. Às vezes você ganha, às vezes você perde, às vezes você tem que correr, às vezes você precisa se preparar de maneira muito rápida para enfrentar um desafio que vem pela frente. É mais ou menos assim. Às vezes você ganha, às vezes você perde. Às vezes você perde mais do que ganha. E aí quando de repente você ganha, é uma vitória que, né, clareia tudo na sua frente. Por quê? Porque você passa a sentir que para se preparar ou para vencer, você tem que se preparar mais. Por isso que eu fico com a opinião do... Sabe o De Bruyne? Estou misturando vôlei com futebol, né? Mas é uma resposta do tal do De Bruyne, que é um dos grandes jogadores do mundo. Eu coloco ali, na minha modesta concepção, eu coloco ali ele entre os 10 melhores do mundo na atualidade. E aí teve agora teve agora a Euro, né? Teve a Euro, e aí o time da Bélgica, do qual ele faz parte, poxa vida, De Bruyne, Lukaku, tem uma geração, o próprio Courtois, que é o goleiro do Real Madrid. E aí a Bélgica foi eliminada. Teve um jornalista que chegou para ele na coletiva de imprensa, e ele foi lá dar cara para bater. E aí o meu colega lá da Europa chegou e perguntou para ele o seguinte, falou, escuta, por que a geração de ouro da Bélgica nunca ganhou nada? Ele deu uma resposta que é pouco educada e eu não vou reproduzir aqui de maneira literal.
mas ele disse o seguinte, sem, obviamente, o preâmbulo, né, que ele utilizou. Você acha que a França não tem? Você acha que a Inglaterra não tem? Você acha que a Espanha não tem? Você acha que é fácil ganhar desses caras? Você acha que simplesmente porque eu tive uma geração boa ou porque eu faço parte de uma geração boa, eu tenho que ganhar? Mas e o meu adversário? A vida é rigorosamente assim. Você não vai ganhar todas. E para você ganhar, você tem que se preparar absurdamente, mais do que o seu oponente. Enfim, são algumas lições, né, que o esporte está passando e o Sempre Vôlei de Lençóis Paulista está adquirindo casca. Jogou de novo, né? Voltou à quadra, dessa vez a vitória acabou não vindo, né? Enfrentou o Bebedouro e acabou perdendo. Mas o que acontece na prática? Você vive o gostinho de uma vitória, você adquire o preparo necessário. Você viu como é que são os detalhes do esporte? Na vida é assim também. Já conheci o sistema de jogo do time, né, do time com quem jogou e venceu. É isso, é uma característica, é um detalhe que faz sempre a diferença. Pois bem, para fechar a informação, essa derrota agora não apaga absolutamente em nada, né, o empenho desse pessoal. Portanto, parabéns a todos os envolvidos ali de Lençóis Paulista. De maneira muito modesta, a gente entende a seriedade de um trabalho que tem o poder público, pujante, potente, como é Lençóis Paulista, repito, mas você tem a iniciativa privada fazendo e apoiando o que é o papel dela. Sensacional. Muito bem, mudando de assunto, vamos falar de futebol agora. Então, ditado, né? Um ditado no esporte. O esporte bretão, ele reserva esses ditados, né? Tem gente que diz que alguns pênaltis são tão importantes que deveriam ser batidos pelo presidente do time, não é? Se for o Ituano, tá tudo bem. Por quê? Porque o gestor, o presidente, é o Juninho Paulista, pentacampeão mundial com a seleção brasileira. E ele falou, o Ituano não tá bem das pernas, né? A gente tem mostrado diariamente isso aqui para você. O Galo tá oscilando, né? Enfim. E aí o Juninho deu a cara para bater. Foi lá, falou com a imprensa, depois desse empate do Galo de Itu, segurou o América. Poxa, poderia ter ganhado do América em casa, mas enfim, o resultado não veio. Mas veio aquele ponto, é um pontinho valioso. Juninho Paulista, vai. É um momento ruim. Não nesses últimos jogos, né? Os últimos jogos, desde o segundo tempo contra o Santos, o jogo do CRB e hoje, deu uma reagida, principalmente na parte de comportamento, né? De ser competitivo, que é o que a gente estava falando, né? E nós fomos nesses 2 jogos e meio. Eu acho que é só com esse espírito que a gente sai dessa situação difícil, que nós nos colocamos, né? Nós fizemos algumas mudanças, jogadores que saíram, a gente entendeu que para trazer o jogador tem que ser aquele jogador que a gente tem 100% de segurança que possa dar certo, né? Não que vá dar, mas pelo menos que a gente possa ter esse pensamento. Então, a gente está sendo bastante criterioso, né, nas escolhas. Os jogadores que estão aí no DM, né, voltando, o caso do Ian, do Tony, do Persson, né, do Pablo se recuperando da cirurgia. Então, assim, a expectativa para um segundo turno é bem mais otimista do que nós estávamos. Tudo bem, tá aí Juninho Paulista. Ô, Juninho, quem sou eu, né? Sou um atrevido de querer falar alguma coisa para você, pelo amor de Deus. Mas assim, é um atrevimento necessário de um cronista esportivo já velho de carreira. Dá uma mexida no sistema defensivo, Juninho. Vai ao mercado, pega ali, de repente, um volante, mais um zagueiro, ou talvez uns 2 zagueiros. Você dá uma equilibrada no teu sistema defensivo. Teu time marca gol, mas não está se defendendo bem, está tomando mais do que marca. Então você tem que dar uma ajustada. Pode morar aí o segredo. Quem sou eu? Quem sou eu para dar conselho pro Juninho Paulista? Repito, viu, Juninho? Sou um atrevido. E, aliás, falando em Juninho Paulista, jogava, hein? Você lembra, Juninho? Juninho Paulista brilhou no São Paulo, começa a carreira no São Paulo, depois ele vai pro Middlesbrough, um nome esquisito lá da Inglaterra. Aí depois ele vai pro Atlético de Madrid. E no Atlético de Madrid, ele toma uma entrada, um carrinho por trás. Lembra, Juninho? Carrinho por trás do Michel Salgado. Tinha que ser preso. E aí ele tem uma fratura gravíssima no tornozelo, fica muito tempo fora, depois vai com a seleção, né, e se transforma e vira mais um pentacampeão mundial, faz parte daquele grupo jogando, né? Juninho foi muito importante naquela conquista e o Juninho, só para finalizar o assunto, ele desafiou as projeções que alguém, por isso que eu falo, esporte e a vida, eles são rigorosamente não, mas eles têm muita coisa parecida. O Juninho, você lembra, muito pequenininho. As projeções que eram feitas para o Juninho davam conta de que ele não ia jogar. Ele não ia conseguir jogar por ser muito pequenininho. Aí, ó, o monstro que virou, tá vendo?
Esporte e a vida, eles são muito parecidos. Mudando de assunto, ali pertinho de Itu, em Sorocaba, vamos falar do São Bento. São Bento agora. O São Bento já está a 4 partidas sem vitória na Copa Paulista. O que está acontecendo com o Bentão, hein? Aliás, são 4 partidas sem marcar um gol sequer, e aí é preocupante. Então é hora... Rapaz, foi buscar um reforço, mas como é que... O olheiro, olha... O olheiro do Sorocaba ou do São Bento, meu Deus, hein? Você vai ver agora o Flavinho. Pode rodar a imagem do Flavinho? O Flavinho é ele aí, ó, assinando o contrato. Mas tem 20 anos, Flavinho? Estão dizendo que o Flavinho tem 20 anos. Tem 20 anos, né, Flavinho? Flavinho, sabe onde ele jogava? Ele era destaque no ataque do time sub-20, mais novo ainda, pode ser mais novo ainda, tem menos de 20. Do Aster. O Aster, eu não sabia que existia o Aster lá no Espírito Santo. E o Flavinho jogava lá. E agora, como é que o olheiro do São Bento foi buscar o Flavinho lá no Espírito Santo, hein? Tomara, viu, Flavinho? Tomara que seja um baita jogador. E tomara que, de repente, evolua agora vestindo, né, a camisa do São Bento. Olha o sorriso dele. É um sorriso bem tímido, né? Está assinando o primeiro contrato como profissional. Tomara, viu, Flavinho? Tomara mesmo. Eu ia falar aqui, tomara que ele cale minha boca, mas não é uma crítica, obviamente, né? Mas assim, como é que o olheiro do São Bento foi achar o Flavinho lá no Aster do Espírito Santo? Vai fazer gol e eu vou narrar aqui, viu, Flavinho? Tomara que você venha com tudo. Vem cá, por favor. O Bentão volta a campo no sábado pela Copa Paulista e está precisando de pontos, né? Para se garantir na segunda fase. Esse jogo é contra o Bragantino B, lá em Sorocaba. E atenção, hein? Fim de semana da Copa Paulista também tem clássico regional, viu? Clássico regional, sim, senhor. Tem o Vossen de Assis contra o 15 de Jaú. Esse jogo vai ser disputado no domingo de manhã e na segunda-feira nós vamos contar tudo para você. Ok? Aliás, falando em sexta-feira, amanhã, você sabe, hein? É dia do pacotão da rodada, nós vamos trazer em destaque tudo aquilo que vai rolar no fim de semana e, claro, os jogos da Copa Paulista que voltam a ser transmitidos, não é? Pela Record e pela Record Paulista. E você, claro, é o nosso principal convidado, ok? Segura as pontas aí, viu? O Rodrigão tá voltando e ele vai contigo até 2h55 no apito final do Esporte Record Interior. A gente anuncia que o Rodrigão volta e vai até 2h55. Tem muita coisa ainda no Balanço Geral. Segura aí.